Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás julgado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio do cabelo. Seja vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, porque o bicho vai pegar, né? Quando eu estava preparando essa nossa liturgia, que eu dei conta de que o evangelho é esse bicho aqui, né?
eu fiquei pensando muito da forma como que nós poderíamos traduzir esse evangelho. Eu digo a forma pelo seguinte, porque eu poderia muito bem conduzir aqui a reflexão com vocês, tomando uma ótica um tanto quanto complicada, numa ótica moralista, numa ótica fundamentalista. E, com certeza, se eu percorresse esse caminho, eu me perderia e vocês se perderiam. E não chegaríamos a lugar nenhum. E vocês podem ficar muito tranquilos que não é também esse o propósito desse trecho do Evangelho. Eu faço essa preliminar para dizer o seguinte, que esse capítulo 5 de Mateus, se nós não entendermos bem ele, nós não vamos entender nem o antes, não vamos nem entender o depois, e não vamos entender nem porque nós estamos aqui. Esse é o sentido. Então aqui, nós temos que ter esse cuidado. Não é pregação moralista, não é pregação fundamentalista, não é pregação legalista. Aqui não está, não é esse o sentido. Aqui há uma intencionalidade para nós, que a gente pode tomar como princípio, como eixo, como fundamento, como chave de leitura para nós, o que está no primeiro versículo do Evangelho. Se a gente entende bem isso, a gente vai captar toda a intencionalidade que segue. O que Jesus diz? Não vim aqui para abolir nada. Não vim aqui para jogar embaixo da toalha nada. Eu não vim aqui para dizer assim que os mandamentos, a partir de agora, eles não são válidos. Eu não vim aqui para dizer assim que tudo aquilo que os profetas falaram, podem jogar fora. Mas Jesus está dizendo assim, que o que os mandamentos nos colocam, o que está escrito e descrito pelos profetas, eu estou aqui agora para dar pleno cumprimento e para dar um sentido profundo a tudo isso. Sentido profundo. Ora, então essa é a intenção do que eu vou tentar trazer para nós aqui. Um sentido profundo e não moralista, não fundamentalista e nem legalista desse trecho aqui, tá? E vou dizer assim com muita tranquilidade aqui. Se vocês ouvirem alguma pregação desse evangelho, num sentido moralista e fundamentalista, podem puxar a orelha do padre, tá? Podem puxar. Porque Jesus jamais foi moralista e fundamentalista, tá? Eu queria trazer assim três pequenos aspectos desse evangelho que de fato são diretrizes para nós, né? Primeiro, para dizer o seguinte, que a lei, vocês podem olhar isso, todos os trechos de Mateus, mas podem pegar Marcos de modo especial. Vocês vão perceber que a lei nunca é decisivo para a gente saber o que Deus espera de nós. Nunca é decisivo. Não é. O que é critério decisivo para a gente? Recordem quando Jesus diz, buscai o reino de Deus e sua justiça. Isso é decisivo. Agora, a gente precisa entender também, quando Jesus fala de justiça, que trem é esse? Porque justiça no sentido bíblico, sentido teológico, tem uma dimensão de que a justiça, quando a gente fala de justiça, ele está dizendo assim, se nós quisermos ter uma vida coerente, se nós quisermos ter uma vida alicerçada no Evangelho, nós temos que nos ajustar ao modo de agir de Deus. Isso é justiça. Nós temos que estar sintonizados em qual é a vontade de Deus. Jesus, ele está dizendo em outras palavras que esta justiça do Evangelho que nos é proposta, ela é uma justiça que ela é superior à lei. Por isso que nós não é decisivo a lei para Jesus. Não é decisivo. O texto de hoje, veja, Jesus sempre vai, é o texto do Sermão da Montanha, ele sempre vai fazer referência.
Vocês aprenderam assim dos antigos. Eu agora digo isso para vocês. Jesus em nenhum momento dizendo assim, o que vocês aprenderam, jogam fora. Mas eu quero que vocês agora entendam o sentido pleno do que foi dito aos antepassados de vocês. Em outras palavras, para dizer o seguinte, que esse texto de hoje, do capítulo 5, um grande texto, traz para nós algo que nos toca no nosso caminho de vida espiritual. Talvez o texto ele nos leve a gente a pensar o seguinte, assim, qual é o foco da minha vida? A partir de onde que eu vivo? Vivo a partir de uma lei externa, e veja, eu quero ser muito claro aqui, eu não estou dizendo que a lei não serve, que a lei não presta, mas nós não podemos ser cegos com a lei. No sentido de que a lei, pronto, é palavra final na vida cristã. Ou eu vivo a partir do coração. Aqui está a atitude onde que Jesus está batendo no evangelho de hoje. Porque vamos perceber o seguinte, o que Jesus fala aqui? Ele está falando de códigos morais, para nós vivermos minimamente numa sociedade. Não matar, não cometer adultério, eu não ficar jurando falsamente. São 3 elementos, 3 atitudes, ou 3 códigos que sim, que é possível a gente viver, é possível eu viver toda a minha vida sem ter cometido nada disso, sem ter matado ninguém, sem cometer adultério, sem jurar falso, mas que, ao mesmo tempo que eu não tenha feito nada disso, eu vivo com o meu coração totalmente endurecido, totalmente indiferente, desconectado daquilo que é realmente importante. Posso viver muito bem. Por isso que na ótica de Jesus, a justiça do qual ele fala, ela é superior à lei. E é isso que ele está falando. Como que a gente vive a nossa vida a partir do coração. A partir do coração. E aí nós precisamos fazer uma memóriazinha do que está no Evangelho, do chamado a regra de ouro. Jesus está propondo para nós aqui a famosa regra de ouro, para a gente chegar a viver a justiça do Evangelho, a justiça de Deus. A regra de ouro, nós sabemos, fazer aos outros o que gostariam que os outros fizessem para mim. Esse tem que ser para nós a motivação. Eu estava lendo, Tereza, você gosta, e eu estive visitando ontem, viu? Lá em Itaici, Vila Kotska, Estive lá, onde que mora o Adroaldo Palaoro, O Adroaldo Palaoro é um jesuíta, ele sempre faz as reflexões desses evangelhos de final de semana, e ele diz o seguinte, que o evangelho, no fundo, ele pede de todos nós uma mudança, como que uma mudança radical, uma mudança total, absoluta. Ele diz assim, é como que se Jesus estivesse dizendo para nós nesse evangelho, ele diz assim, olha, vocês não têm que ficar presos somente nas ações de vocês. Porque a lei ela está dirigida ao coração de vocês. A lei está dirigida para a tua pessoa. A lei ela está dirigida para as tuas atitudes profundas. Ela está dirigida para os teus sentimentos. E ele continua dizendo o seguinte, então, tu não podes te limitar somente a não atacar o teu irmão, mas tu és chamado, o Adroaldo coloca como se fosse Jesus dizendo para nós, não é suficiente a gente não atacar o nosso irmão, mas nós somos chamados exatamente a amar o nosso irmão. Nós somos chamados a compreendê-lo. E talvez a atitude mais difícil, somos chamados a perdoá-lo. Essa é a grandeza que ele nos coloca no sentido da justiça do Evangelho, que ela é uma justiça superior à lei. Porque para nós, obviamente, pela lei, basta dizer assim, eu não matei ninguém. Quem é que vai me condenar por não ter matado ninguém? Mas ao mesmo tempo que eu digo não matei ninguém,
eu posso ficar no meu interior, no meu coração, alimentando o desejo da agressividade. Eu posso ficar alimentando o desejo do não perdão. Eu vou alimentando isso. Mas eu não pratico, vamos dizer assim, um ato violento, mas fico alimentando. Ora, por isso que nós estamos... O que é o algo mais que Jesus está provocando para nós? E dar o pleno cumprimento. É isso. A gente dar esse passo a mais no sentido de a gente tirar de nós, afastar de nós esses sentimentos, seja da agressividade, seja o sentimento de a gente desprezar o outro, de a gente aquele sentimento que a gente vai nutrindo, de qualquer momento eu quero me vingar dele, eu vou me vingar dele, ou de insultar o outro. Sim, é verdade, eu já disse, aquele que não cumpre lei, aliás, aquele que não mata, ele está cumprindo totalmente a lei. Mas no seu coração ainda permanecem exatamente esses resquícios da violência. Ora, enquanto permanecem resquícios da violência, enquanto permanecem esses resquícios da agressividade, será que de fato Deus está aí? Será que Deus reina no coração dessa pessoa? Então, é isso que Jesus está nos provocando para a gente olhar para frente, para a gente olhar além da lei. Quer dizer, o que a gente percebe hoje na nossa sociedade? É exatamente isso. A gente percebe o crescimento da agressividade. A gente percebe o crescimento da intolerância. A gente percebe o crescimento dos preconceitos. Cada vez mais a gente, nas nossas relações, isso eu até posso dizer assim, duvido que não tenha acontecido em nossas famílias, frequentes insultos ofensivos que geram ódio e vingança, no âmbito familiar, mas também no âmbito entre nós, no âmbito das amizades. Nas redes sociais a gente não precisa nem ficar falando aqui. No fundo, o que nós precisamos reter para nós à luz desse sermão, do trecho da Sermão da Montanha. E os mandamentos, os 10 mandamentos, eu sempre tenho falado o seguinte, que os 10 mandamentos não são para nós camisa de força, uma obrigatoriedade, um peso. Mas os 10 mandamentos, eles foram colocados, foram dados a Moisés, ao povo, são dados para nós hoje, no sentido de que os 10 mandamentos são para a gente estabelecer uma relação vital com Deus, uma relação vital com as pessoas. Então não é camisa de força e não é peso, não é dificuldade, não é um entrave colocado na nossa vida. Jesus, no fundo, ele está dizendo o seguinte, que os mandamentos, aqueles 10, e não com todos os penduricalhos que depois foi colocado, mas aqueles 10 mandamentos, eles continuam tendo um sentido profundo para nós. Os mandamentos são como para nós, são como que fosse um mapa de rota, para a gente saber aonde que nós devemos chegar, qual o caminho que nós devemos percorrer. É uma grande proposta para nós entendermos a vida da gente. Então, a grande chave para nós é como que a gente vai compreender esses 10 mandamentos, como que nós vamos viver os mandamentos, não a partir, como que se os mandamentos fosse aquela ideia que muitos de nós aprendemos na catequese, de que a partir dos 10 mandamentos, Deus é como que se fosse um olheiro que fica nos vigiando. Aquela ideia de que nos coloca medo, que se eu não vou viver esses 10 mandamentos, eu vou ser castigado. Se eu não conseguir viver plenamente os 10 mandamentos, a minha vida é um fracasso. Os mandamentos não são para isso. Mas os mandamentos são colocados novamente para a gente estabelecer uma relação vital com Deus e para a gente crescer humanamente. Então não é camisa de força. Eu aqui lembro novamente um pequeno trecho para a gente finalizar, para a gente não ir até 10 horas da noite aqui,
Mas tem a Adela Cortina, que é uma filósofa espanhola, que ela fala exatamente desse trecho do Evangelho. Ela diz o seguinte, que a nossa fé, a fé cristã, ela é muito mais do que simplesmente uma adesão doutrinal. A fé da gente, ela está acima, ela é maior do que o que estipula as normas, os ritos, as leis da Igreja Católica. É maior, no sentido de que a fé cristã, ela tem que nos conduzir para a gente se humanizar para amar. Humanizar para amar. E aí vem o grande desafio nosso. Ela diz o seguinte, que o nosso cristianismo, o cristianismo não ela é da filosofia, obviamente. Ela diz o seguinte, que o cristianismo não é uma ética de mínimos, no sentido de que eu vou me contentar com o mínimo de que propõe a fé cristã. Então, se a fé cristã diz assim, não mata, eu vou me contentar em não matar, mas eu posso ficar cultivando o sentimento de ódio dentro de mim. Então, não é uma ética de mínimos, mas a fé cristã, ela é para nós uma religião dos máximos que tem para nos conduzir para uma felicidade plena. Esse é o mais que Jesus nos pede. Pleno cumprimento. Então, não é ficar no mínimo, mas a gente buscar o máximo. Porque a Adela diz assim, porque os mínimos de justiça, para nós, são irrenunciáveis. Não matar, obviamente, quem é o louco que vai ficar matando pessoas? Isso é o mínimo para a gente estabelecer relação, para a gente estabelecer um mínimo de convivência. Mas ele vai dizer o seguinte, que aquilo que é irrenunciável, os mínimos da justiça, esses mínimos não esgotam o conteúdo da religião cristã. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte, que a justiça que propõe o Evangelho, a justiça que propõe esse trecho do Evangelho, que ela é fundamentada no amor, é como se fosse um caminho a mais, um plus, para a gente poder viver a justiça humana que é centrada na lei. Difícil, não é? Difícil. Mas é o caminho para a gente. Então eu queria convidar para nós à luz desse Evangelho, à luz de toda a liturgia de hoje, para de fato a gente ficar focado nisso. Eu quero falar muito tranquilamente. Não vamos cair nos fundamentalismos, não vamos cair nos moralismos. Vamos buscar, de fato, a justiça do Evangelho centrada no amor, para a gente viver exatamente a justiça humana centrada na lei. As duas são complementares, não são antagônicas. Que Deus nos ajude, que o Evangelho nos ilumine. Assim seja. Vamos ficar de pé.